Alô? Doutor Macedo? Aqui é o delegado Arantes. Eu estou trabalhando no caso Florinda Flores e eu queria saber das suas impressões. Pois não, Arantes. Mas eu preciso que você me dê mais detalhes sobre a investigação. O que é que você já tem de concreto? Eu vou contar tudo que nós conseguimos apurar até agora. O corpo foi encontrado ontem, às 6h15 da tarde, depois que uma amiga da vítima telefonou para a polícia, muito preocupada, porque ela não atendia ao telefone nem a campainha. Os vizinhos até agora só disseram que a última vez que a viram com vida era por volta do 12h30, ou seja, cerca de 6 horas antes de encontrarmos o corpo. Até agora, o nosso principal suspeito é o jardineiro. Quer dizer, ele foi visto lá, trabalhando na casa da dona Florinda, 12h30, como eu disse, 6 horas antes de encontrarmos o corpo. Mas já sabemos que ele ficou até 1h30 da tarde. Depois pegou o ônibus e às 2h30 já estava cortando a grama de outra casa, do outro lado da cidade. Bom, nesse ponto entra o seu trabalho, descobrir a hora exata da morte. Fica tranquilo. Eu consigo te dar rapidamente uma posição extraoficial sobre isso. Há um padrão de resfriamento dos corpos que nos permite calcular a hora da morte. É o mesmo raciocínio usado na técnica do carbono 14, aquela utilizada pelos arqueólogos para datar objetos antigos. Os átomos de carbono 14, criados por raios cósmicos, combinam-se com o oxigênio para formar o dióxido de carbono, que as plantas absorvem por meio da fotossíntese. Os animais e humanos, ao ingerir plantas, acabam absorvendo o carbono 14. No nosso corpo, a relação entre este carbono e o carbono normal se mantém constante durante a vida. Mas assim que um organismo morre, o carbono normal permanece estável, enquanto os átomos de carbono 14 vão decaindo. Com base nessas informações, em 1947, o químico Willard Libby descobriu que, de acordo com a quantidade restante de radiação de carbono 14, era possível datar achados arqueológicos com idade de até 70 mil anos. Então, Arantes, você com certeza sabe que os níveis de carbono 14 servem para precisar datas mais longínquas. Isso porque ele decai muito lentamente num organismo, né? Bem, não é o caso do nosso pobre cadáver aqui, né? Para ele, nós vamos usar o fator temperatura. Assim como os níveis de carbono 14 em um fóssil, a temperatura do corpo humano depois da morte também cai a uma taxa constante e gradual. Quer dizer que o cálculo da hora da morte pode ser feito através de uma relação entre a temperatura ambiente e o decaimento da temperatura do corpo após a morte? Exatamente. Bom, pelas informações que eu tenho aqui nesse relatório, a temperatura do corpo, quando a vítima foi encontrada, às 18 horas e 23 minutos, era de 32 graus. Já sabemos também que a temperatura ambiente no dia da morte era de 28 graus. Ótimo. O tempo para a temperatura do corpo chegar à temperatura ambiente pode variar muito de um lugar para outro e depende de fatores como as condições do tempo e a umidade relativa do ar. No nosso caso, podemos partir do fato de que a temperatura média de uma pessoa viva e sem febre é de 36 graus e meio. E, pela experiência, o tempo que levaria para o corpo de Dona Florinda esfriar e chegar a esta temperatura ambiente de 28 graus seria de aproximadamente 6 horas. E se a temperatura ambiente estiver mais alta, a taxa de decaimento será menor? Isso mesmo. E se ela estiver mais baixa, a taxa de decaimento da temperatura será maior. Isso porque, em cada um desses casos, o corpo perde uma quantidade diferente de calor, só que dentro do mesmo período de tempo. Por isso, a taxa de decaimento será diferente em cada um deles. E como se faz para calcular esta taxa?
A expressão que nos dá a temperatura do corpo após T horas é essa. Onde E é a base da função exponencial, R é a taxa de decaimento da temperatura, T, o tempo transcorrido, e TI é a temperatura inicial do corpo. Como já foi dito, o corpo atinge a temperatura ambiente em 6 horas. E vamos admitir que a temperatura inicial era igual a 36,5. Substituindo os termos, agora, para continuar a desenvolver esse cálculo, a gente precisa aplicar o logaritmo na base E, aos dois lados da equação. Usando as propriedades de logaritmo, temos... E fazendo mais umas continhas... Mas agora, como é que a gente vai saber o valor desse logaritmo na base E? Até algumas décadas atrás, precisaríamos consultar uma tabela de logaritmo para isso. Mas hoje basta usar uma calculadora científica ou mesmo uma dessas disponíveis em um computador. E vejamos. Este logaritmo vale aproximadamente menos 0,265. Substituindo na nossa equação, então a taxa R, que é uma constante, será menos 0,044. Mas por que esse R deu negativo? É porque a temperatura do corpo está diminuindo ao longo do tempo. É claro, faz sentido. Bom, agora que a gente encontrou a tal taxa de decaimento da temperatura, como a gente descobre a hora da morte da Dona Florinda? Para isso faltam só mais uns cálculos, parecidos com esse que a gente acabou de fazer, só que usando os novos dados que nós temos. Voltando à nossa expressão, o número E elevado a menos 0,044 vezes o tempo, que é o que nós queremos descobrir, vai ser igual à temperatura do corpo na hora em que a vítima foi encontrada, 32 graus, dividida por 36,5. Mais uma vez, a gente transforma isso em um logaritmo e fica com... Então, T vai ser igual a menos 0,132 dividido por menos 0,044. Portanto, o tempo T é igual a 3. Mas isso significa que a vítima foi morta mais ou menos 3 horas antes da polícia encontrar o corpo. Só que o jardineiro saiu de lá 5 horas antes. Então ele não pode ser o assassino. Só um minutinho, doutor. Sim. A que horas que ela esteve lá? Certo. Eu vou emitir agora uma intimação para interrogar essa amiga. Fica de olho nela. Novidades importantes, doutor. A amiga que chamou a polícia foi vista saindo da casa da Dona Florinda 3 horas antes do telefonema. Bem no horário do crime. Aí está a principal suspeita. Ah, então já caminhamos para o fim da investigação, hein, Arantes? Eu vou correr para te entregar o relatório, assim você tem os dados oficiais para, se for o caso, não é, indiciar a suspeita. Macedo, muito obrigado. Nos falamos mais tarde.